Dia 11 de setembro é o Dia Nacional do Cerrado. E em 2025, o bioma, que é chamado de Coração das Águas Brasileiras, tem um bom motivo para comemorar. Pela primeira vez desde 2021, o desmatamento do Cerrado registrou uma reversão na tendência de alta e uma queda de 20% no desmatamento em relação ao ano de 2024. Cerrado, Coração das Águas, é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, Rodrigo Agostinho. Presidente, bem-vindo ao Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês falando de um tema que eu sou apaixonado. Fiz meu mestrado sobre o Cerrado brasileiro e fico muito feliz de estar nessa data especial aqui com vocês. Bom, e esse ano nós temos esse bom motivo para celebrar. No ano passado também gravamos aqui, por ocasião do mês de setembro e do Dia Nacional do Cerrado, uma entrevista sobre o nosso bioma. E agora nós temos essa boa notícia, 20% de queda no desmatamento. Como é que esse monitoramento acontece? O que significa isso para o bioma e para as ações do IBAMA em relação ao cuidado com o Cerrado brasileiro? Bem, o Cerrado é a maior savana brasileira, é mais ou menos em torno de 23% do nosso território, 2 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos áreas de cerrado contínuo, envolvendo aí diferentes estados, mas a gente também tem ilhas de cerrado dentro da nossa Amazônia, no sul do Amazonas, na região de Roraima, na região do Amapá, e mesmo um pouco de cerrado também fora do território brasileiro. A gente tem cerrado no Paraguai, na Bolívia e na Venezuela. É um dos biomas mais ricos do mundo, vem sendo destruído num ritmo alucinante. A gente já perdeu de 60% a 65% do bioma por corte raso. Uma boa parte do que sobrou também já é cerrado degradado. Então, é uma situação bastante complicada. A gente está trabalhando de maneira muito intensa com o uso de tecnologia. Então, a gente recebe as imagens do INPE, recebe os alertas. Aqui dos computadores do IBAMA, a gente seleciona os polígonos, localiza as áreas desmatadas, cruza com os dados de áreas autorizadas, de desmatamento autorizado, e as áreas que não estão autorizadas são embargadas pelo IBAMA e são autuadas. As pessoas respondem por uma multa administrativa, as pessoas podem responder criminalmente, porque essas notificações, essas autuações vão para o Ministério Público e as pessoas podem ser obrigadas a reparar a área que foi destruída. As áreas embargadas ficam proibidas de contrair financiamento e ficam proibidas também de receber qualquer tipo de incentivo ou mesmo de produção. E com isso a gente está conseguindo reduzir. A gente está reduzindo já desde o ano passado. Os números ainda são altos, é importante a gente reconhecer, né? A gente saiu de 800 mil hectares de área desmatada por ano para 550 mil hectares. Então, assim, os números ainda são altos. Uma boa parte disso é desmatamento autorizado. A maior parte do desmatamento hoje está concentrado na região do Mato Piba, principalmente do Maranhão e do Piauí, e em uma grande região do Mato Grosso. O Mato Grosso tem tanto a Amazônia quanto o Cerrado. Que o senhor está falando, inclui são quatro estados brasileiros, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Sim. O extremo oeste da Bahia, uma boa parte já foi desmatado, da mesma forma, uma boa parte já do Tocantins, né? Notadamente para a produção de grãos. No caso agora, a fronteira subiu e está na região do Maranhão e do Piauí. Na região do Piauí, inclusive, em áreas que já não são mais do Cerrado, são do ambiente da Caatinga, né, que também está sendo desmatada para a produção agropecuária. Esse é um ponto importante, até porque os dados trazem essa boa notícia, mas no caso do Piauí, a tendência não acompanhou essa redução de 20% no estado do Piauí. Esse dado de redução do desmatamento, além dessas ações, desse controle, das sanções que os desmatadores sofrem quando fazem de maneira ilegal, mostram uma relação com essa redução, né? Mas tivemos em 2024 também muitos incêndios.
E temos esse contexto em que o estado do Tocantins, por exemplo, como o senhor citou, já tem um alto índice de desmatamento. Essa redução seria talvez porque já está meio que num limite de fronteira, não tem mais para onde desmatar, ou é um sinal de que ainda é possível conservar o bioma? A gente tem estados que, de fato, o que sobrou de cerrado é muito pouco, né? Vou dar um exemplo. No Paraná, menos de 1% do território. No caso de São Paulo, a estimativa é que o cerrado ocupava de 14% a 17% do território, hoje é menos de 1%. Né? Inclusive, em São Paulo, houve a aprovação de uma lei que proíbe o desmatamento do cerrado em São Paulo, por conta da situação que a gente tem. Minas Gerais, a gente ainda tem desmatamentos acontecendo, inclusive na bacia do Rio São Francisco, uma região muito importante para nós, né? Também teve redução, mas é um desmatamento que ainda acontece. O extremo oeste baiano, quase todo convertido para soja e milho, né? Então, tem lugares que, de fato, não tem muito mais o que desmatar. Uma boa parte do que está preservado do cerrado são em unidades de conservação. É um percentual relativamente pequeno, é a Chapada dos Veadeiros, é a Serra da Canastra, uma parte da Chapada Diamantina, uma parte da Chapada dos Guimarães, a Serra do Espinhaço, né, ali no complexo da Serra do Cipó. Então, assim, são áreas muito particulares, o que de fato ainda está protegido, preservado. Normalmente ambientes montanhosos, onde a agricultura acaba não conseguindo acontecer. Mas é um grande desafio, né? Em relação aos incêndios, os ambientes mais savânicos brasileiros, né, onde a gente tem numa diagonal, né, a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal. Sim. Pantanal, 2% do nosso território. O Pantanal sempre foi uma grande paisagem alagada. Então, o Pantanal historicamente não sofria com incêndios, como a gente vem passando agora com as mudanças climáticas. O Cerrado é um ambiente com uma biodiversidade enorme, mas uma paisagem que sempre foi bastante resiliente ao fogo. No Cerrado, a gente tem 12.800 espécies de plantas e muitas delas adaptadas aos incêndios. Mas os incêndios que aconteciam normalmente no final da época da chuva, onde a gente tinha ali raios, né? Sim, e um ambiente natural, úmido, né? Um fogo provocado por raios e normalmente queimando em épocas úmidas, né? Ou seja, um fogo bastante inofensivo. A própria natureza já faz um controle ali da mais ou menos. E na Caatinga também da mesma forma. O que a gente tem hoje é outra coisa, é um incêndio criminoso das pessoas que colocam fogo, às vezes também por descuido, né? Então a pessoa coloca fogo ali para limpar um terreno e perde o controle. Mas um fogo que acontece numa época muito seca, né, onde nem todas as plantas, nem todos os animais conseguem sobreviver. Então, de fato, é um grande problema. O ano passado foi uma situação muito extraordinária, com o fenômeno do El Niño agravando as mudanças climáticas. Então, a gente chegou a queimar aqui no Brasil 20 milhões de hectares, uma boa parte, inclusive, de áreas de agricultura. Esse ano a gente está numa outra realidade, né? Uma queda significativa também dos incêndios, porque a gente está numa situação hoje de neutralidade. A gente não está nem no El Niño, nem no Laninha, né? Nem no aquecimento, nem no resfriamento. Nós estamos numa situação agora que é bastante confortável para os incêndios florestais, né? Mesmo assim, a gente tem que estar muito atento. Nós estamos com um número recordista de brigadistas esse ano, com muito equipamento, para a gente poder enfrentar essa época seca agora. Agora, o senhor falou sobre essa paisagem alagada do Pantanal, e o Pantanal, no ano passado, também sofreu um número extraordinário de incêndios, um número muito acima da média, muito preocupante de incêndios, e percebe-se uma relação com uma diminuição no volume de águas no Pantanal. Essa diminuição do volume das águas dos rios tem sido observada nos rios do Cerrado também. Alguns pesquisadores, como Altair Barbosa, têm feito alertas sobre o número de rios que vêm desaparecendo, especialmente os pequenos rios, e isso tem a ver com uma diminuição da quantidade de água que nós temos no subsolo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação do bioma, que eu falei aqui, é chamado agora de coração das águas brasileiras, da importância do bioma para o abastecimento hídrico do país e, especialmente, da relação que as águas do Cerrado têm
com a conservação de biomas como Pantanal, Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica, que fazem fronteira com a nossa savana. É importante as pessoas entenderem que as coisas estão todas conectadas, né? Então, a umidade do Atlântico entra por dentro da calha amazônica, chove na bacia amazônica, e uma boa parte dessa umidade desce em direção ao cerrado, né? Abastecendo as calhas dos rios que nascem no cerrado. Então, a água que nasce nos rios do cerrado, na bacia do Paraná, do Paraná, do São Francisco, do Parnaíba, do Araguaia, do Tocantins, são águas que vêm da nossa grande floresta amazônica. Então, está tudo conectado. A agricultura que hoje é pujante no cerrado é dependente dessa água que vem da chuva da Amazônia, né? Então, tão importante quanto preservar o cerrado é importante a preservação da maior floresta tropical do mundo. Essa conexão, o que a gente está vendo é que com a degradação de todo o arco do desmatamento no sul da Amazônia, com a degradação do próprio cerrado, nós estamos tendo uma redução significativa tanto da pluviosidade em cima do cerrado, e por isso uma redução do volume de água desses rios, como também da recarga dos aquíferos. Uma boa parte da água que brota no cerrado é oriunda dos aquíferos, e essas áreas de recarga estão se tornando cada vez mais degradadas. Então, a gente precisa ter um olhar muito grande para isso, não é? Sem a Amazônia, a gente não tem o cerrado, sem a Amazônia, a gente não tem a produção agropecuária do Brasil, não é? Ali a gente tem aí 33% do PIB brasileiro, mas a gente também não tem água no próprio cerrado, né? Então, essas conexões são muito importantes e é muito relevante que as pessoas entendam isso. A agropecuária na região do Cerrado está migrando para uma agricultura que dependia do ciclo natural de chuvas para uma agricultura agora dependente de irrigação. Com isso, aumenta-se a produção, consegue-se até 3 produções por ano, né? 2 de soja e 1 de milho, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a exaurir o solo, né? E ter também um uso prejudicial, um uso predatório dos recursos hídricos dessa região. Então, a gente precisa cuidar. Nesse campo da agricultura, alguns estudos também que falam da agricultura regenerativa, de formas de aumentar a produtividade, especialmente no Cerrado, que a maior parte do desmatamento acontece justamente pela expansão das fronteiras agropecuárias. Que existem formas, né, e tecnologias para se produzir mais sem a necessidade de novos desmatamentos e ainda com a possibilidade de reduzir as áreas de produção e regenerar algumas partes de cerrado que já foram degradadas para uso da produção agrícola. O que temos sobre isso hoje, em termos de tecnologia, interlocução do IBAMA com outras entidades e com os próprios produtores rurais, para que esse cenário comece a acontecer? É muito importante que as pessoas entendam que, ao mesmo tempo que uma boa parte da área desmatada no Brasil acaba depois sendo ocupada pela agropecuária, também existem experiências bem-sucedidas de agricultura e pecuária sustentável, ou mais sustentável. Uma delas é a agricultura regenerativa. A gente tem outras experiências como a integração lavoura, pecuária, floresta, com a utilização de bioinsumos. Em vez de você utilizar agroquímicos, produtos químicos, pesticidas convencionais, você poder utilizar, por exemplo, o controle biológico de pragas, a possibilidade de você fazer práticas como a rotação de culturas, o plantio no solo protegido. Então, tem uma série de práticas, como a aplicação, por exemplo, do chamado pó de pedra no solo, não apenas do calcário, que fazem com que a gente consiga ter um aumento de produtividade na mesma área, sem precisar de forma contínua desmatar. Se a gente pegar os dados de produção agrícola e de área desmatada, a gente já consegue perceber de maneira muito fácil o quanto nós tivemos de aumento de produtividade, né? Uma série de questões ali, né? O uso de mais tecnologia, o uso de variedades mais resistentes, variedades mais produtivas, a utilização de práticas mais eficientes. Isso tem que ser o nosso caminho, né? Da mesma forma, a agricultura brasileira precisa estar muito preocupada com o tema das mudanças climáticas.
porque muitas práticas agrícolas no Brasil já estão mudando. Áreas que antigamente produziam café estão deixando de produzir café, né? Só para dar um exemplo dessas coisas, né? A Embrapa está trabalhando de maneira muito forte, por exemplo, a adaptação dos cultivars brasileiros para as mudanças climáticas. Então, a gente tem tantos fenômenos regionais, como essa perda da produção de água, né, em alguns rios, mas como as mudanças globais, né, de aumento de temperatura. Então, de fato, a gente tem aí um grande desafio pela frente. O Brasil tem uma meta de zerar o desmatamento até 2030. Queria saber se essa meta inclui o bioma cerrado e como é que fica esse desafio num contexto de um bioma que tem a possibilidade de ser desmatado legalmente, no caso das áreas de produção, em até 80%. A gente está falando de um bioma que é fundamental para o equilíbrio ecológico do nosso território, que já perdeu mais de 50% da sua vegetação nativa e que, pela legislação, os produtores, os donos das terras, eles podem desmatar até 80%, quer dizer, sobraria ali 20%. Numa perspectiva de futuro do Cerrado com essa meta do Estado brasileiro de chegar ao desmatamento zero até 2030. Qual o cenário, se houver, numa perspectiva de futuro para o bioma Cerrado? Eu não tenho dúvida de que é possível chegar lá, né? Nós conseguimos reduzir na Amazônia o desmatamento de 50% em 2 anos. Nós temos até 2030 pelo menos 5 anos pela frente. O desmatamento zero é uma meta para todos os biomas. Isso vale para o Pampa, vale para a Mata Atlântica, vale para o Pantanal, vale para o Cerrado, vale para a Caatinga e vale para a Amazônia. Então, nós temos esse grande desafio. Obviamente que a gente está falando de desmatamento líquido, então nós vamos ter áreas que vão continuar sendo desmatadas e áreas onde a gente vai ter a restauração florestal acontecendo. Só na Amazônia a gente tem 60 milhões de hectares de áreas já desmatadas, sendo que uma boa parte não está sendo utilizada. Então, é possível fazer esse trabalho de conciliação, né? Vai ser necessário um esforço de todo mundo, não apenas do governo federal. Os estados e municípios são parte importante dessa história. É muito importante que essas outras práticas e ações de conservação acabem andando juntas, né, para que a gente possa garantir tanto a produção agrícola quanto a conservação desse grande patrimônio, dessa grande biodiversidade que é o Cerrado brasileiro. Unidades de conservação e turismo ambiental. Como é a situação do Cerrado hoje em termos de unidade de conservação? O que temos é suficiente, é preciso ampliar as áreas de conservação. E completando a pergunta, o turismo seria uma boa saída, uma boa alternativa para a manutenção do Cerrado, permitindo a geração de riquezas, de empregos, enfim, o desenvolvimento econômico, ou o turismo poderia ser por outro lado, talvez uma ameaça ao bioma? Como é que se houver essa situação? A gente precisa se conciliar com a natureza, né? O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, metade do seu território é coberto com alguma vegetação nativa, e o que a gente percebe é que as pessoas nas cidades estão bastante desconectadas da natureza. Os lugares onde a gente tem áreas protegidas com alguma estrutura de visitação, não estou falando nenhuma grande estrutura, alguma estrutura de visitação, tem recebido um volume gigantesco, recorde de turistas. Se a gente for ver aqui o Parque Nacional de Brasília, que próximo, aqui no estado de Goiás, né, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, se a gente for olhar a Chapada Diamantina, que tem Cerrado e tem Caatinga, se a gente for olhar a Chapada dos Guimarães, que tem Amazônia e que tem Cerrado, a gente vai perceber que são parques lotados de turistas, né? Então, colocou uma estrutura, os turistas vão. Geram riqueza, geram emprego. Da mesma forma, a Amazônia. O mundo inteiro quer conhecer a Amazônia, né? E o que a gente percebe é que, infelizmente, a política pública ligada ao turismo tem sido renegada a um segundo ponto, né? O Congresso brasileiro acabou de aprovar uma lei para incentivar o turismo em áreas protegidas brasileiras. É uma lei importante. A gente precisa que, obviamente, aqueles que são gestores de unidades de conservações, federais, estaduais, municipais ou mesmo aquelas concessionadas, que montem, que organizem a estrutura para poder receber bem aquele turista e de forma sustentável.
A gente não precisa de um turismo predatório, a gente pode ter um turismo, sim, que respeite a natureza, respeite o meio ambiente, que as pessoas observem a natureza, né, que as pessoas observem a vida selvagem, livre, longe de uma gaiola, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem aí um grande desafio pela frente. O turismo é a maior indústria do mundo e no Brasil pode ser muito mais do que o turismo que a gente está acostumado, que é aquele turismo de beira de praia. Uma outra questão que também diz respeito à nossa conversa sobre o bioma cerrado, acaba lidando com toda a questão ambiental, foi a aprovação do projeto de lei sobre o licenciamento ambiental, que gerou bastante polêmica, bastante divergências aqui no Congresso Nacional, com muitos debates na sociedade, dentro das organizações ligadas ao meio ambiente. A própria ministra Marina Silva, o senhor também comentou sobre esse projeto de lei que foi aprovado e recebeu um número significativo de vetos do presidente. Qual é a situação hoje em relação a esse projeto de lei? Como é que o IBAMA se posiciona? O que nós temos como cenário para essa concertação política em torno do licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental é um instrumento dos mais relevantes para a conservação ambiental. Ele tenta conciliar os diferentes interesses, conciliar o desenvolvimento com a conservação. É um instrumento muito importante e que, infelizmente, algumas pessoas entendem que é uma burocracia desnecessária. O IBAMA emitiu, nesses 2 anos, 1.500 licenças e autorizações para grandes obras como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias, geração de energia, óleo e gás, mostrando que é possível, sim, fazer o licenciamento e, ao mesmo tempo, a conservação. Os estados também, hoje, emitem quase 80% das licenças. Qual que é o grande desafio, o grande entrave hoje do licenciamento? Primeiro, estruturas deficitárias. A maior parte dos órgãos ambientais tem uma estrutura muito aquém daquilo que poderia ou que deveria ter para poder atender todos esses interesses. No caso específico do IBAMA, a gente está hoje licenciando 4.000 obras e empreendimentos, a maior parte das obras do PAC, com um quadro de 200 servidores. Nós acabamos agora de fazer o nosso concurso e vamos ampliar bastante o nosso quadro para o licenciamento. Da mesma forma, os estados. Muitos estados têm estruturas na área ambiental precárias. Nós precisamos melhorar essas estruturas. Da mesma forma, o Brasil precisa melhorar a qualidade dos projetos e dos estudos. Tem muita gente fazendo projeto, fazendo estudo, achando que é como se fosse um cartório. Eu entrego o estudo, eu quero minha licença. E não é assim que funciona. Os estudos servem para aprimorar os projetos, para que a gente possa ter condicionantes mais claras, para que a gente possa ter medidas compensatórias, para que a gente possa conciliar os diferentes interesses. A nova lei de licenciamento já foi publicada, recebeu o número 15.190 de 2025, foram feitos vetos, foi feito um novo projeto de lei e uma nova medida provisória. É muito importante que o Congresso Nacional se debruce agora sobre esse tema. Nós teremos aí 6 meses para poder debater a medida provisória e o novo projeto de lei, porque a lei nova de licenciamento entra em vigor daqui a 6 meses. Então, a gente vai ter esse prazo aí para a gente poder fazer essa grande conciliação. Bom, e para quem está acompanhando a nossa entrevista, nós estamos gravando essa entrevista no dia, às vésperas do dia 11 de setembro. Isso ajuda você a se localizar no tempo sobre essa questão da lei de licenciamento ambiental. Presidente, eu falei no começo da entrevista, Cerrado, o coração das águas brasileiras, é assunto de cidadania. E para o senhor, o que é cidadania? Em homenagem ao Cerrado, cidadania é conservar esse grande patrimônio que o Brasil tem, né? É a savana mais rica em biodiversidade do mundo. Nós estamos falando aí de 12.800 espécies de plantas, mais de 1.000 espécies de aves, mais de 800 espécies de mamíferos, 120 espécies de répteis, né? Então quase 200 espécies de anfíbios. Então, assim, é uma riqueza assombrosa. Como é no Cerrado que nascem as águas, nós temos 1.200 espécies de peixes. É o bioma com maior diversidade de peixes do Brasil. Então, é um patrimônio de todos nós. Além disso, é um patrimônio sociocultural. Nós temos uma quantidade enorme de povos do Cerrado, né? Os raizeiros, os calungas, né? Os quilombolas, comunidades indígenas. Então, assim, a gente tem uma riqueza também sociocultural enorme, uma riqueza de diversidade de alimentos, né, de produtos alimentícios do Cerrado, como o buriti, a mangaba, né, a cagaita, o pequi, o babaçu. É uma riqueza muito grande que a gente tem que abraçar, né? Então, cidadania também é conservar o maior patrimônio
nacional brasileiro, que é a maior savana em termos de biodiversidade de todo o planeta. Bom, presidente, mais uma vez eu quero agradecer pela sua presença e pelo seu tempo nessa entrevista. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.